Meu nome é Linda Martin. No dia que deveria marcar o começo da minha nova vida, descobri exatamente qual era o meu lugar na minha família. O dia do meu casamento foi uma tarde úmida de julho, na igrejinha antiga da cidade. Aquele calor pegajoso de verão que fazia minha mãe se preocupar com o cabelo arrepiado em cada foto. Mas a verdadeira tensão no ar não tinha nada a ver com o clima. Lembro-me da Michelle, minha irmã mais velha, parada à cabeceira da mesa, seu vestido de grife brilhando à luz do lustre, com a taça erguida. Ela sorriu aquele sorriso cuidadoso, pronto para a câmera, que sempre me fazia sentir como se estivesse sendo avaliada. Para Linda e Gabriel, começou ela, a voz flutuando pelo salão. Que eles sempre encontrem a felicidade brincando na lama juntos. O riso que se seguiu não foi cruel no volume, mas foi afiado o suficiente para me cortar por dentro. Pude sentir minhas bochechas queimando enquanto centenas de olhos se voltavam para mim. Alguns estavam divertidos, outros curiosos, mas nenhum deles realmente me via. Gabriel, meu marido, apertou minha mão debaixo da mesa. A palma da mão dele era quente, reconfortante. Ele sussurrou: "Deixe-os ter o momento deles. Nós sabemos quem somos." Consegui forçar um sorriso para as câmeras, mas por dentro eu estava desmoronando. A voz da minha mãe sibilou no meu ouvido: "Sorria, Linda. As pessoas estão olhando." E elas sempre estavam. Essa era minha família: Michelle, a filha de ouro com um endereço de 6 dígitos em Chicago e um marido que tratava investimentos como um esporte sangrento, meus pais, Christian e Luana, que nunca tinham realmente aprendido a esconder a decepção de que eu troquei salas de reuniões por celeiros, e Gabriel, cujas calças ainda estavam empoeiradas de uma checagem matinal nas linhas de irrigação. Meu vestido de noiva era da minha avó, alterado à mão, a única coisa naquele dia que realmente parecia ser minha. Ergui minha taça de água, muito prática, eu acho, para Prosecco, para Michelle e forcei um brinde meu. "A família", disse, minha voz clara. "E a descobrir quem realmente te apoia quando importa." Por um segundo, o sorriso dela vacilou. Foi a menor das vitórias, mas foi minha. Eu deveria saber, parada ali com a mão do Gabriel na minha, que aquilo era só o começo. Que um dia, a balança se inclinaria, e quando isso acontecesse, a lama que a Michelle zombava valeria mais do que ela poderia imaginar. 3 anos se passaram desde aquele casamento, e nenhuma reunião de família acontecia sem que alguém, sutilmente ou não, me lembrasse da vida que eu havia escolhido. Lembro-me do primeiro reencontro de verão na casa nova e espaçosa da Michelle, nos subúrbios, com seu gramado impecável e uma fonte de pedra borbulhando na entrada. Ela me cumprimentou na soleira com beijos no ar, depois parou para examinar a travessa de pirex que eu carregava. "Ah, você trouxe comida?" O tom dela conseguiu soar tanto gracioso quanto horrorizado. "É da sua horta?" Eu assenti, colocando minha salada, folhas frescas, queijo de cabra, nozes pecan, na bancada de granito polido ao lado do banquete profissional. Joseph, o marido dela, se aproximou, martini na mão, sua camisa perfeitamente alinhada brilhando contra o mármore branco da cozinha. "Então, Linda, como está a vida na fazenda?" ele perguntou, como se fosse uma piada interna às minhas custas. "Ainda cultivando couve ou já subiu de nível para, o quê, cenouras?" Mantive minha voz firme. "Nossa fazenda está indo bem. Estamos fornecendo para 2 restaurantes locais agora, e a cooperativa está crescendo." Nunca parecia importar. As sobrancelhas de Joseph se ergueram, seu sorriso afetado. "Isso é adorável", disse Michelle, me dando um sorriso tão frágil quanto açúcar fiado. "Eu sempre digo que é bom ter um hobby." Olhei para o outro lado da sala, onde Gabriel conversava com Heloise, minha irmã mais nova, que sempre tentará se manter neutra nessas guerras familiares. Heloise me lançou um olhar simpático enquanto servia chá gelado nos copos. Ela sabia como eram essas noites. Nossa mãe, Luana, entrou em seguida, radiante para Michelle e elogiando sua incrível ética de trabalho. Papai vinha atrás, já perguntando a Joseph sobre oportunidades de investimento e nem sequer olhou na minha direção. O jantar foi um rolo sem fim de histórias sobre a última reviravolta imobiliária da Michelle, a promoção supostamente iminente de Joseph e o cruzeiro de meus pais.
respondi a perguntas sobre a fazenda, sobre se eu me arrependia de ter deixado o ensino, sobre por que eu nunca voltava para a cidade, sempre com aquela suave insinuação de quando você vai crescer. Até Heloíse, sentada em silêncio com sua bebida, parecia desconfortável. Quando a sobremesa chegou, mousse de chocolate importada, artisticamente servida pelo buffet da Michelle, ela fez questão de comparar a vida dela com a minha. Sabe, linda, alguns de nós simplesmente nascemos para grandes coisas. Outros, bem, vocês tornam o mundo mais verde, e isso é importante também, eu acho. A mesa riu educadamente. Senti a mão de Gabriel no meu joelho, me firmando. Eu apenas sorri e dei outro gole na minha água, deixando-os pensar que haviam vencido. Mas eu via as rachaduras, pequenas a princípio, mas ali, uma tensão por trás do riso da Michelle, um rápido brilho de algo como inveja nos olhos de Joseph quando eu falava sobre os pores do sol sobre nossos campos. Eles não viam, mas eu sim. Eu estava aprendendo a parar de querer pertencer e começar a querer ser livre. 6 meses depois daquele reencontro, enquanto a primeira neve cobria os campos ao redor de nossa fazenda, eu estava na pia da minha cozinha, descascando batatas para o jantar, quando meu telefone zumbiu na janela. Era uma mensagem da minha mãe, curta e estranhamente formal. Reunião de família em casa sábado, por favor, venham. Importante. Desde que me lembro, as palavras reunião de família sempre sinalizaram problemas, nunca celebração. Gabriel me encontrou franzindo a testa para o telefone. Está tudo bem? Ele perguntou, secando as mãos em uma toalha depois de empilhar lenha lá fora. Mamãe quer a gente na casa deles neste fim de semana, respondi. Ela diz que é importante. Ele ergueu uma sobrancelha. Você acha que é sobre a Michelle e o Joseph? Seu pai tem ligado muito ultimamente, né? Eu assenti. Eu havia notado que meus pais estavam ligando mais do que o normal, mas as atualizações deles pareciam ensaiadas, suas vozes tensas. Naquela noite, Heloíse apareceu para um chá. Ela morava na cidade agora, ensinando a 3ª série, e mantinha sua própria distância do drama familiar. Sentamos ao redor da mesa da cozinha enquanto Gabriel preparava silenciosamente as bandejas de sementes na sala de lama. Você também recebeu a mensagem? Heloíse perguntou, soprando em sua caneca. Sim. Tem algo errado. A Michelle tem estado irritadiça e a mamãe evitou falar sobre a próxima viagem deles. Você notou? Heloíse desviou o olhar, pensativa. Ouvi um boato na escola. Alguém disse que a empresa do Joseph perdeu um grande cliente. Ela tem falado em fazer orçamento, o que é novidade para ela. Olhei para Gabriel, que estava fingindo não ouvir, mas suas mãos tinham parado. Linda, devemos nos preparar para algo, ele disse suavemente. Parece que eles nos querem para mais do que apoio moral. Heloíse apertou os lábios. Eles não me pediram dinheiro, ela disse baixinho, mas acho que podem pedir em breve. Conforme o sábado se aproximava, me vi observando os campos mais do que o normal, contando as bênçãos estáveis e comuns que eu havia construído longe do resto deles. Gabriel e eu conversamos até tarde da noite, deitados na cama e ouvindo o vento assobiar pelas janelas antigas. Se eles estiverem em apuros, nós devemos alguma coisa a eles? Ele perguntou gentilmente. Não, eu disse, embora minha voz tremesse. Mas eles vão pedir de qualquer jeito. O sábado chegou, cinzento e frio, o tipo de tempo que tornava cada memória mais nítida. Assei um pão para levar, mais por hábito do que por esperança. No caminho para a casa dos meus pais, Gabriel estendeu a mão e pegou a minha. O que quer que eles queiram, linda, você não deve sua vida a eles. Você sabe disso, certo? Apertei os dedos dele. Eu sei. Só queria não me importar tanto. A casa deles parecia menor do que eu lembrava. A luz da varanda já estava acesa, embora fossem apenas 3 da tarde. O carro da Heloíse estava estacionado lá fora, e lá dentro, meus pais esperavam na sala, com os rostos abatidos. Michelle e Joseph estavam sentados lado a lado, ambos mais pálidos e magros do que eu já os tinha visto. Ninguém se levantou para nos cumprimentar.
Obrigado por virem, meu pai disse, formal e cansado. Pude perceber pela forma como ele torcia a aliança que seria uma longa tarde. Sentei-me, o pão ainda quente no meu colo, e me preparei para o que estava por vir, sabendo, no fundo, que nada seria o mesmo depois daquele dia. O silêncio pesou enquanto nos acomodávamos na sala. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos e meu pai continuava olhando para um envelope na mesa de centro. Michelle torcia um guardanapo no colo, sua confiança esgotada. O maxilar de Joseph estava travado e ele mal olhava para alguém. Vamos apenas dizer, Michelle finalmente deixou escapar, a voz trêmula, nós precisamos de ajuda. Ela olhou para Joseph, que apertou os lábios e encarou o tapete. Fizemos alguns investimentos, ela continuou, e as coisas deram errado. A empresa do Joseph estava super alavancada. Perdemos mais do que podíamos aguentar. Meu pai pigarreou, de repente severo. Não é só sobre a Michelle e o Joseph. A casa está hipotecada. As contas de aposentadoria estão quase esgotadas. Se não agirmos, o banco vai levar tudo. A voz dele falhou e ele desviou o olhar. Luana estendeu a mão na mesa para pegar a minha. Sabemos que é muito pedir, linda, mas você e Gabriel, sua fazenda é a única coisa nesta família que ainda vale alguma coisa. Queremos que vocês considerem vender a fazenda. Com o dinheiro, poderíamos pagar as dívidas, salvar a casa e começar de novo. Ela apertou meus dedos, desesperada. Isso significaria o mundo para nós. Minha respiração engasgou. Olhei para Gabriel, cujo queixo havia enrijecido, e para Heloise, que olhava para as mãos cruzadas. Os olhos da Michelle se encheram de lágrimas. Linda, você sempre falou sobre família, sobre fazer o que é certo. Por favor, se você um dia nos amou, não deixe tudo desmoronar. A velha raiva surgiu em meu peito, quente e afiada. Vocês querem que eu venda minha casa, meu trabalho, tudo que Gabriel e eu construímos? Meu pai se mexeu na cadeira. É só terra. Vocês sempre podem começar de novo. Podemos todos seguir em frente juntos. Gabriel falou, sua voz uniforme. Vocês estão nos pedindo para sacrificar nosso futuro para pagar pelos erros de vocês. Como isso é justo? As bochechas de Joseph ficaram vermelhas. Não é sobre culpa, ele retrucou. É sobre sobrevivência. Família ajuda família. Coloquei o pão na mesa de centro. Por anos, vocês deixaram claro que eu era menos do que vocês. Vocês zombaram das nossas escolhas, desconsideraram o que construímos. E agora esperam que nós o salvemos. A compostura da Michelle se quebrou. Desculpe por tudo, ok? Eu estava orgulhosa, estava errada. Mas, por favor, linda, isso é maior do que velhas feridas. Estamos afundando. Luana começou a chorar baixinho. Você ainda não tem filhos, linda, mas imagine se tivesse. Imagine ver tudo escorregar por entre os dedos e ter que implorar por ajuda. O apelo atingiu um lugar profundo, mas também a exaustão de uma vida inteira sendo a última opção. Virei-me para Gabriel, buscando em seu rosto. Ele assentiu em silêncio, deixando-me saber que eu não estava sozinha. Levantei-me. Não posso dar uma resposta agora. E, honestamente, não sei se vocês vão gostar da resposta quando eu der. Gabriel, vamos para casa agora. Minha voz não tremeu. Eu havia parado de deixá-los me ver vacilar. Gabriel se levantou imediatamente, pegando as chaves. O resto permaneceu em silêncio enquanto saímos. No ar frio, ela pegou minha mão. O que quer que você decida, estou com você, ela sussurrou. E pela primeira vez em anos, eu quase acreditei. A viagem para casa com Gabriel foi silenciosa, exceto pelo zumbido dos pneus no asfalto congelado. Observei a neve começar a se acumular nas valas da beira da estrada, sentindo-me tanto desolada quanto estranhamente leve. Lá dentro, Gabriel me puxou para um abraço silencioso. Vamos conversar, ele disse.
Ele me levou pela sala de lama e até o velho celeiro, onde ele mantinha seu escritório improvisado, apenas uma mesa desgastada, armários de arquivo e prateleiras cheias de catálogos de sementes e cadernos de campo surrados. Há algo que eu queria te mostrar há muito tempo, ele disse, destrancando uma gaveta e tirando uma pilha de pastas. Ele as espalhou sobre a mesa, certificados de patentes, desenhos técnicos, contratos. Eu sei que você sempre pensou que esta era a nossa fazenda, Gabriel começou, mas Martin Green é mais do que isso. Tenho trabalhado em sistemas de irrigação inteligentes, desenvolvendo novos sensores de solo, discretamente, sem alarde. Comecei a Martin Agrotecnologia como uma ala de pesquisa há 3 anos. Testamos, prototipamos, vendemos tudo através da fazenda. Estas, ele bateu nas patentes, são todas nossas. As tecnologias estão sendo usadas por mais de 3 estados. Eu o encarei, atordoada. Todo esse tempo. Ele assentiu. Tivemos subsídios do Departamento de Agricultura, contratos com empresas de sementes, até mesmo uma parceria universitária. Eu queria ter certeza de que funcionaria antes de contar a qualquer um, até mesmo a você. Eu não queria azarar. Uma dúzia de memórias me veio à mente, Gabriel consertando coisas no galpão até a meia-noite, as melhorias repentinas em nosso equipamento, a satisfação silenciosa em seu rosto quando equilibravam as contas. Então, por que deixar minha família nos tratar como se fossemos nada? Os olhos de Gabriel suavizaram. Eu queria ver o que importava para eles e para você. Precisava saber se estávamos construindo algo real ou apenas tentando provar nosso valor para pessoas que nunca nos viriam claramente. Ele hesitou, depois acrescentou: sinto muito que você tenha se sentido sozinha. Pensei que estava nos protegendo. Talvez eu estivesse errado. Uma estranha mistura de orgulho e mágoa se emaranhou dentro de mim. Eu gostaria que você tivesse me contado. Mas eu entendo, Gabriel, eu entendo. Eu só preciso saber o que vem a seguir. Ele sorriu, um pouco envergonhado. O que vem a seguir é isso: nós não vamos vender. Martin Green não é apenas terra, é tudo pelo que trabalhamos. Eles voltarão, linda, eles vão pressionar. Mas agora você sabe onde está pisando. Uma lenta certeza se instalou em meus ossos, como um calor se espalhando do meu centro. Que venham, eu disse, e falei sério. Naquela noite, me encontrei na varanda, enrolada em uma colcha, observando a neve cair em montes silenciosos pelo campo. As luzes da fazenda brilhavam firmes, e lá dentro, as pastas estavam empilhadas, prova de que eu não era mais a última opção de ninguém. Eles chegaram naquele domingo à tarde em uma fila de carros elegantes, suas superfícies polidas brilhando contra a madeira envelhecida da fazenda. Pela janela da cozinha, observei meus pais, Michele, Joseph e a pequena Anne pisarem em nossa varanda, agasalhados em casacos de cidade que pareciam deslocados entre os campos. Dentro, a atmosfera era tensa e pesada. Joseph não perdeu tempo, batendo uma pasta de couro na mesa de centro. Trouxemos os papéis de venda. O comprador está pronto. Você só precisa assinar, linda. Michelle estava ao lado dele, sua confiança habitual quebrada pelo desespero. Por favor, linda, precisamos disso. Não nos faça implorar. Gabriel, calmamente, deu um passo à frente, colocando uma pilha de suas próprias pastas ao lado das deles. Ele abriu uma para revelar patentes, contratos e cartas de agências governamentais. Antes que alguém assine qualquer coisa, saiba exatamente o que está vendendo. Joseph semicerrou os olhos para os documentos. O que é tudo isso? Isso, Gabriel disse, batendo na patente superior, é a Martin Agrotecnologia. A tecnologia desenvolvida aqui mesmo em nossa fazenda nos últimos 3 anos. Patenteamos sistemas de irrigação, sensores de solo e muito mais. Esta terra não é apenas terra, é um centro de pesquisa que vale milhões. A sala caiu em silêncio. O rosto da Michelle empalideceu e meu pai olhou para baixo, sem palavras. Gabriel continuou, deslizando contratos e listas de clientes. Vocês estão propondo vender para alguém que recentemente tentou comprar nossa licença de tecnologia. Dissemos não.
Esta fazenda e este negócio não estão à venda. O rosto de Joseph perdeu a cor. Vocês nos deixaram acreditar que estavam em dificuldades. Por quê? Gabriel o encarou firmemente. Para ver quem realmente somos quando pensávamos que não tínhamos mais nada. Michelle começou a chorar baixinho. Linda, me desculpe. Eu nunca quis. A voz da minha mãe interrompeu. Somos família. Isso não conta para nada? Fiquei de pé, voz firme. Família não significa nada quando pede que você sacrifique tudo pelos erros deles. Joseph sibilou, você vai se arrepender disso. Vai ficar sozinha, agarrada à sua terra. Gabriel balançou a cabeça. Nós construímos um futuro. Algo real? Meu pai não disse nada. Heloise deu um passo à frente, parando ao meu lado, em silêncio. Se está é a família, então eu escolho onde pertenço. Eles foram embora sem dizer mais uma palavra. O silêncio que se seguiu pareceu liberdade, como o primeiro fôlego depois de uma longa luta contida. Depois que eles foram embora, a casa pareceu estranhamente mais leve, quase como se as próprias paredes tivessem sido libertadas de anos de tensão e julgamento. Gabriel e eu sentamos juntos na varanda, enrolados em cobertores grossos contra o ar fresco da noite. A neve caía suavemente agora, cobrindo os campos que se tornaram nosso refúgio e o alicerce de tudo o que havíamos construído. Ao nosso redor, a quietude se instalou, profunda e completa, como se o mundo finalmente estivesse exalando. Pouco depois, Heloise se juntou a nós, sua presença um conforto constante. Ela não falou muito, mas quando fez, suas palavras carregaram o peso da verdade. Família não são apenas as pessoas de quem você nasceu. São aqueles que ficam ao seu lado quando importa. Pela primeira vez, me senti livre, não presa por expectativas ou pelo pesado fardo da decepção. Meu telefone vibrou com um e-mail do Departamento de Agricultura, nos parabenizando por uma doação de 2,7 milhões de dólares para avançar em nossa pesquisa de culturas resistentes à seca. Isso não era mais apenas sobrevivência, era um futuro cheio de inovação e esperança, um futuro que havíamos lutado para criar em nossos próprios termos. Pensei em Michelle, nos anos de distância e silêncio entre nós. Não senti amargura, apenas uma compreensão tranquila. A cura não era sobre vingança, era sobre paz, sobre escolher limites e abraçar a vida que eu deveria viver. Este é o lar, disse a Gabriel suavemente, meus olhos seguindo a luz dourada que desaparecia sobre os campos. Não por causa da terra em si, mas por causa do que construímos juntos. Ele sorriu, apertando minha mão com aquela confiança gentil pela qual eu havia me apaixonado anos atrás. Um passo de cada vez, linda. Estamos apenas começando. Enquanto o céu se tingia de tons de rosa e laranja, respirei profundamente, sabendo que, quaisquer que fossem os desafios à frente, eu estava exatamente onde deveria estar, enraizada, alicerçada e, finalmente, livre. Obrigada por ouvir a história de Linda. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.